não é? O consumo per capita chegou a 800 litros por pessoa por dia. Então, até o valor de... Então, a gente pegou um extremo. Aí, quando você vai, fala assim, mas 800? Então, a gente chegou para ter... E aí, num pico, uma determinada ligação chegou a consumir 13 mil litros de água por dia. Aí você fala, mas espera lá, é algum vazamento que tem? Não, o consumo médio é na faixa de 6 mil litros por daquela ligação por dia. Então, não é algo... Aí você faz uma comparação. Como é um sistema isolado, o custo da água ali sai R$1 o metro cúbico. É uma região de mais alta renda. Então, se você tiver uma piscina com 100 metros cúbicos, a gente está falando de uma piscina aí de 8 por 5 por 2,5, não é? É mais barato. E isso é o caminho que a gente faz. A gente vai fazer a conta. É mais barato eu esvaziar essa piscina 2 vezes por mês a contratar uma pessoa, por exemplo, que limpe. Então, você vai ter o gasto de energia elétrica, você vai ter o gasto com produto químico. A gente faz a conta e fala, não, descarta que eu vou pegar uma nova, porque o preço está muito baixo. Então, o preço e o preço da tarifa é um fator que afeta diretamente o consumo. Quanto maior a tarifa você tiver, a tendência de você consumir menos, né, é maior. A questão é exatamente dosar. Até que ponto eu posso cobrar uma tarifa de tal maneira que não impacte significativamente a pessoa de baixa renda? Não é? Você chegar para uma pessoa de baixa renda não, mas uma pessoa que tem um consumo de 90 litros e falar assim, você vai ter que reduzir em 10%. Puxa vida, já estou consumindo pouco, vou ter que consumir 10 litros, 9 litros a menos por dia. Agora, alguém que consome 800 litros por dia, passar a consumir 700, não é um impacto. Então, assim, essa tarifação ela tem que mudar. Agora, quando você pergunta para o usuário, não é, o que você acha que você consome muito? A resposta muitas vezes é assim, não. Mas, não, é natural, eu preciso tomar, pelo menos uma vez por dia, banho de banheira. Eu preciso usar essa água para fazer irrigação do jardim. Eu não cogito a hipótese de não tomar 4 banhos por dia, sendo um com banho. Então, assim, aí a gente cai naquela questão, até que ponto a gente está propenso a mudar ou repensar um pouco os nossos hábitos. E aí passa, por exemplo, com a questão da cisterna. A cisterna é interessante, não é? Mas assim, eu já vi alguns problemas que repassa, se a gente for ver, resíduos sólidos, né? Resíduos sólidos talvez seja onde a gente mais interage com essa parte do saneamento. Se você tem a questão de coleta seletiva, o processo de tratamento já começa com você. Você tem que separar o seu resíduo. E na água, o que a gente faz em termos do consumo? Nada, a gente só espera que chegue. Quando a gente pensa na cisterna, se eu coleto a água de chuva, se a água de chuva, por exemplo, se o pH, a água não é a mesma qualidade em qualquer região. Então, você tem regiões, por exemplo, que o pH é muito baixo. Não é? Vem primeiro com a fuligem do telhado. Então, vai caber, de repente, ao usuário fazer um pré-tratamento. Por quê? Dependendo dessa qualidade, a água que você vai usar de volta pode manchar, ela pode ter um poder agressivo, não é? Alto, e começar a manchar louça sanitária, começar a causar aquela corrosão na tubulação, depende do que for usando, e ficar manchado, fica um azulado no vaso. Então, vai repassar ao usuário uma possibilidade de um pré-tratamento. E aí entra aquela questão, a água é importante à vida. Então, assim, o Estado, de repente, ele fica naquela, eu tenho a obrigação de garantir essa qualidade, e eu estou repassando isso para o usuário. Então, até que ponto isso é possível ou, sei lá, adequado. Então, passa por uma série de atores, uma série de situações que é difícil eu acho que tem uma resposta assim, pronto, eu pelo menos não cheguei numa ainda assim, não. Nessa linha mesmo.
que o Eric está colocando, porque quando você transfere para o usuário, né? Porque a gente está falando muito em casa, reuso, né? E aí me lembrou uma vez uma pergunta, que foi até numa entrevista de rádio, que o cara perguntou assim, né? Aí foi o meu primeiro impacto, às vezes você faz sucesso porque você responde o que o cara quer escutar, não o que realmente deve ser. Aí ele perguntou, como que a gente pode fazer reuso de água em casa? Como que eu posso pegar água, né, da pia da cozinha? Aí eu falei assim, mas bem nesse sentido, vamos transferir para o usuário a capacidade de tratamento de esgoto, né? É diferente você falar, mas eu posso reservar água da máquina de lavar roupa? Não, é uso imediato, né? Aí eu falei assim, é mais fácil economizar. A hora que eu fui para essa linha de discussão, o cara, tá bom, obrigado, pum, desligou. Aí o que acontece? Para nós que somos usuários de ponta, no final, né, quer dizer, aquele final, a gente tem que realmente ser educado a economizar o bem, fazer um uso mais nobre para ele, né? Os 50 litros, né, que foi colocado aqui no início do século, é porque a gente não tinha tanta utilização assim, não se tomava tanto banho, né, não se lavava tanta coisa, e aí você começa a pensar, quem que deve assumir isso? As companhias têm que realmente fazer o planejamento para a preservação do meio ambiente. Então a segurança hídrica vai realmente na proteção do manancial. Agora tem uma coisa, faz parte da educação nossa, aí entra aquela coisa mais ainda não adianta, se você não falar para a pessoa como ela deve exigir o direito dela, ela não vai cobrar, né? De novo, nessa questão da crise hídrica ou da falta d'água aqui, você deve escutar para o professor do seu filho falar, imagina, tratar o esgoto para eu beber? Aí vai naquela resposta aqui, o Américo falou, quase que eu falei para ele, mas já precisa tomar água tanto tempo assim, puxa vida. Você vai agora, né, dar uma professora, né? Aí você começa a imaginar como que se recebe essa questão, né? É difícil. A crise hídrica, a segurança hídrica, ela é muito mais, vamos dizer assim, você tem mecanismos para isso. Você tem os indicadores, potabilidade, índice de potabilidade. Quem toma água de torneira na sua casa hoje? Né? Vamos supor que eles derem para a gente isso daqui, né? É propaganda de companhia de saneamento, você vai né? O cara te dá o copinho da água que eles invasam da torneira, aí você fala, olha, tal, né? Essa daqui é da Odebrecht, ó. Quem disse que a Odebrecht comprou água mineral? A não ser que ela tenha mina, ela pode até dizer que a água que ela tratou. Aí você vai falar o seguinte, eu não tomo água. Bom, então você não acredita na lei, porque a água da torneira é potável, segundo os padrões de legislação. Aí entra aquela discussão se o padrão é bom, se não é, outra história, né? Mas cabe a gente acreditar um pouquinho, né? Então é o usuário, né? E aí entra tudo que você falou, né? A questão mesmo da discussão com a sociedade que somos nós, né? Aí o erro é nosso, tá? Transferir para o político a decisão, pelo amor de Deus, né? A gente já viu que o político hoje, o máximo que ele faz é dar trabalho para jornalista fazer notícia, né? Bom, obrigado. Bom, só uma coisinha rapidinho. Essa questão de tarifa, eu vi recentemente um artigo da Califórnia, que eles têm problema de crise hídrica e tudo mais. Daí eu lembro que eles fizeram uma comparação de multar grandes consumidores, que é acima de uma média, outra era racionamento. Daí eles concluíram que a melhor forma era colocar uma taxa maior naqueles grandes consumidores. Aí que conseguia obter os melhores resultados, né? Eu não sei, depois eu converso com o Américo, não sei se aqui no Brasil funcionaria. De repente apareceu um monte de caminhão-pipa levando água, sabe de lá onde, para as piscinas e para a residência da... Enfim. Exato, quer dizer, são pequenos proprietários aí que vai saber. Aí, agora uma pergunta para os dois aí que atuaram em grandes empresas. A gente falou de a legislação brasileira arcaica, não tem nada que discuta. Quer dizer, tem uma 54 que trabalha com reuso. Enfim, tem uma série, a política pública brasileira quanto a saneamento, todas essas questões são arcaicas. Mas também a empresa de saneamento não é arcaica. Às vezes eu levo os alunos para visitarem as empresas de saneamento, setando essa Sabesp e essa NASA. Por exemplo, alguns alunos foram visitar uma outra empresa aqui da região,
era da semana de saneamento, da semana de engenharia civil, foram fazer uma visita por uma dada empresa, eles tinham interesse em atuar na área de saneamento, honestamente. Daí, quando as pessoas que receberam esses alunos ali, enrolaram os alunos, ficaram a maior parte do tempo vendo uma palestra dessa pessoa, depois foi a campo para ver, os alunos queriam ver o que é tratar água e o que é tratar esgoto. Ficou a menor parte do tempo. Nesse caso, uma situação específica, o aluno que tinha interesse em atuar naquela área, talvez se eu fosse aluno, visse aquilo lá, não voltaria mais a atuar na área de saneamento. Do mesmo modo, a população, qual que é a relação que ela tem com a empresa de saneamento? É todo mês receber a conta de água dela, ou senão em momentos de crise, a empresa de saneamento apontar o dedo para cada um e falar, economiza água, senão vai faltar. Será que, até o Américo citou a questão de celular. Celular, você tem as, sei lá, 4, 5 opções e mesma coisa de operadora. Água não, quer dizer, aqui em Campinas é a Sanasa, em São Paulo é a Sabesp. Será que essa relação empresa-população não tem que mudar também? Recentemente eu conversei com um professor, ele falou que foi para os Estados Unidos e lá um dado município, uma dada cidade, todo sábado tinha morador fazendo fila para conhecer a estação de tratamento de água. Será que aqui no Brasil não poderia, essa NASA abrir a ETEA de Barão Geraldo, todo sábado, 10 horas da manhã, quem quiser conhecer vai lá. Ou entender como, daí para começar a entender quão é difícil tratar água, colocar na sua casa, quão é difícil tratar o esgoto. Quer dizer, até o Américo citou aqui que a tubulação da Sabesp dá a volta ao planeta. Quer dizer, a população começar a ter essa percepção. E aí, talvez, num outro momento, ela vai começar a aceitar esse aumento do valor da água. Porque, de repente, se embutir isso aí na conta dela de um mês para o outro, ela não vai entender de onde está saindo isso. Porque ela não sabe de onde vem a água, como que essa água chega, ou como o esgoto é descartado, né? Então, eu queria que eles comentassem um pouquinho. Eu queria fazer só um comentário. Você falou bastante coisa, tudo certo, mas tem uma questão que eu tenho uma visão um pouco diferente. É uma visão não, é a questão assim, a gente dá hoje, porque foi sempre assim, as companhias de saneamento, principalmente as poderosas, Sanasa, Sabesp e outras, elas se davam assim, elas eram o poder público. Na verdade, elas não são poder público, de fato, não estou falando de... elas são umas operadoras, elas são operadoras do sistema. Elas têm uma concessão dada por um governo municipal, por um titular dos serviços. Quem é o titular daqui é o governo municipal de Campinas. Da Sabesp é o governo do Estado. E, na verdade, não é o governo do Estado, é cada município que faz uma concessão para a Sabesp operar. E ela tem que fazer isso. É isso que eu estou te falando. Assim, ela vai lá, faz uma proposta, o município tem um plano de saneamento, que fala, eu quero que seja feito disso e tal, tal, tal. Tem um grupo local, que teoricamente representa a sociedade, que fala, o que nós queremos aqui no município? Olha, companhias de saneamento, é isso que nós queremos, em tanto tempo. Então, hoje, esse ambiente, entre aspas, teoricamente, está regulado. A companhia de saneamento, nós estamos ensinando, ela não faz mais o que quer. Ela não pode mais ampliar a tarifa do jeito que quer, como era há 10 anos atrás. A Sabesp, ela chegava para o governador e falou, eu preciso de 15% de aumento, porque eu estou com problema aqui de caixa, e ele aumentava. Hoje não, hoje tem uma coisa que chama ARCESP, ou aqui é uma agência reguladora específica do PCJ. Então, existe uma reguladora, e quem define quem que é a agência reguladora é o município. Fala assim, eu quero, você vai fazer aqui, mas você tem uma pessoa que vai te regular, vai te fiscalizar, para ver que aquilo que você me prometeu está sendo cumprido. E você não aumenta a tarifa do jeito que você quer, você aumenta a tarifa de acordo com essa planilha aqui. E para você poder fazer isso, você tem que ter a perda menor do que tanto. É assim que está a legislação. Então, hoje, nós estamos dando, é isso que eu estava falando assim, a companhia de saneamento não tem, antigamente a Sabesp fazia política pública, ela falou, não é mais, nós estamos tirando isso. Por isso que a gente tirou, por exemplo, o PURA, que é antigamente quem tinha, era um programa de uso racional da água. Isso era a Sabesp, tinha um programa lá, todo mundo tem. Isso não pode ficar título da empresa operadora.
Mesmo porque no dia que ela está faltando água, ela não vai querer fazer isso, porque ela ganha de água, tá certo? Não é o lugar adequado para um programa de uso da água ser a companhia de saneamento, como foi sempre. Isso é um programa que tem que vir do governo estadual, municipal, etc, etc. E a companhia tem que seguir aquilo que define o plano de saneamento que é feito pelo município ou pelo titular, no caso de região metropolitana, ele é compartilhado, tá certo? Então, é só isso que eu acho que queria dizer. Quer dizer, cada vez menos a gente tem que exigir da companhia decisões ou caminhamentos de coisas. Ela tem que cumprir uma decisão definida pelo titular dos serviços. O titular do serviço é público sempre. Mesmo que seja uma privada, a Odebrecht é uma empresa privada que opera uma operadora de serviços públicos. Ela não é a dona do serviço público, não é privada. O serviço não é privado. Ela tem uma concessão para operar. Como ela tem uma concessão para operar uma estrada, ou não sei o quê. Ela tem a concessão, e para dar a concessão, ela fala assim, ó, você tem que fazer isso, 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 dessa forma, com essa eficiência, a água que você tem que atender o padrão de potabilidade, se não atender, você vai tomar uma multa. Assim que está sendo feito. A gente começou agora, não tem mais de 10 anos que a gente começou a fazer isso. Mas isso, na medida que ela vai avançando, não vai ter mais, a companhia de saneamento não vai definir como que ela quer ser, como que ela quer fazer, quando que ela quer fazer e quanto que ela quer cobrar. Isso é definido pelo titular da cadeira. Então, nós precisamos ficar muito atento a essa questão. E a sociedade é que fala pelo município, através dos seus representantes, através das suas organizações, né, que existem. Nós estamos deixando de fazer isso. E só para completar, eu estou falando assim, agora, que eu fiquei muito tempo, daí eu estou aqui, eu tinha uma certa problema com eu recebo muito prefeito. A gente fica achando, falando assim, quando a gente fala de, agora só mais um comentário assim, quando a gente fala de Sabesp, Sanasa, nós estamos falando de grandes companhias, tem estrutura de engenharia, enfim, é uma coisa completamente atípica. Agora, mais 80% dos municípios, eu vejo bem agora, são municípios de menos de 50 mil habitantes. Alguns menos de 5 mil habitantes. Eu recebo esses prefeitos lá. Se eu pudesse transmitir, eu não sabia que era assim, até um ano atrás, pessoal. É uma tristeza, vocês não sabem o que é o Ciplício Antônio. Essa pessoa, ele não tem ninguém, nem engenheiro, nem arquiteto, nem ninguém nesses lugares. Eles, coitados, eles vão lá, eles não sabem nem... Olha, a minha caixa d'água, doutor, eu preciso melhorar a minha caixa d'água, que está vazando a caixa d'água. Daí eles chegam com um papel de pão ali, que não tem condições, não é um projeto. Ele é uma pessoa, é um engenheiro que circula a região, que faz projeto para todo mundo. Né? É um caos. Eu estou falando isso, tomando mais ou menos o paralelo do médico para todos. Né? Então, o pessoal se forma de medicina, mas ninguém está... só fica no lugar onde que... Né, eu acho que até com razão, mas assim, nós também, a engenharia sanitária e ambiental, a gente está nesses lugares onde que até ninguém mais, pouco se precisa. Na maioria parte dos municípios não tem nada, pessoal. A pessoal se vira, vocês não sabem o caos que é as companhias municipais de município pequenininho. Eles não têm plano de perdas, eles não têm plano de saneamento, eles não conseguem. Nós temos um programa agora que é de fazer plano de saneamento para todos. O Estado está pagando, que não é a responsabilidade do Estado, mas eles não têm condições de fazer, contratar, não tem dinheiro. Então, nós estamos fazendo, ela está aqui fazendo comigo, nós estamos fazendo os planos para eles. Daí a gente faz isso aqui, os caras não sabem ler, está lá tudo engavetado, porque as pessoas não sabem, não estão cumprindo. Então, essa é a realidade. E eu estou falando no estado mais rico do país. Você imaginou quando deve ser no Piauí, sabe? É essa a realidade. E sem nenhum desmerecimento para o Piauí. Deve ser muito, sabe, é muito mais pobre, tem muito menos estrutura. Nesse estado aqui, mais rico do país, a maioria 80% dos municípios não tem engenheiro, não tem ninguém. Eles não seguem plano de saneamento, eles não sabem fazer plano de saneamento. É essa a nossa realidade, pessoal. Desculpe, é chocante, mas é isso. Se a gente não atentar para isso, a gente começa a fazer uma coisa fantasiosa, achando que o Brasil é São Paulo e sabendo que São Paulo é Sabesp e é Sanasa. Aqui é outra coisa, é outro mundo. Tá certo?
O mundo real é muito pior do que isso. Então, a gente tem que ter muito consciência disso, tá certo? O que é operadora, qual é a liberdade que ela tem, qual é a função dela. Ela não faz política pública, ela cumpre política pública. É essa, seja a Sabesp, seja todo mundo. Agora, tem empresas que não sabem nem o que é política pública. Então, o poder público tem que dar sustentação para que essas pessoas possam fazer. Resíduos sólidos, então, é um caos. Quem que tem condições de fazer um aterro sanitário, coitado? Ninguém tem condições de fazer isso. E agora, então faz consórcio. O que é fazer consórcio? Qual é a articulação de um município fazer consórcio com outro? Né? É um pouco isso. A gente tem que avaliar muito isso para que a gente possa direcionar tanto as políticas públicas como as ações da própria universidade. A própria universidade. Né? Vocês meninos aqui, eu acho que a gente podia estar atuando muito no lugar onde que precisa, sabe? Eu vejo uma distância, por exemplo, dos municípios pequenininhos, assim, sabe? Que não tem ninguém, mas a universidade tem aluno, tem vocês, tem pessoas novas e tal, né? Podia sair um pouco mais e atuar nessas áreas, sabe? Porque senão eu não vejo como resolver esses problemas. A articulação política, sabe? Nós estamos numa coisa atrasada, é uma coisa polarizada. Estou falando um monte de coisa aqui, vocês desculpem, mas assim, aqui o cara fica com outro que é PT, outro é PSDB, daí o cara não fala. E, porra, não tem nada a ver uma coisa, as políticas públicas podiam estar muito bem. E eu me dou muito bem com os caras do PT e tudo mais, a gente conversa, mas na hora que chega no estágio, daí começa, já não tem mais conversa. Né? Isso é muito, essa polarização é horrorosa. Né? A gente não avança, não consegue não sei o quê, porque o cara quer saber, eu não, é o meu partido, é o meu não sei o quê, é o meu gueto. Então, tudo contribui, aqui nós estamos num processo que, se a gente não pensar bem, esse sistema, no caso de saneamento, como ele é dependente muito da questão pública, e também não tem a questão, acho que você colocou bem isso, ele é um monopólio natural, não dá para você ter a TIM e a Vivo. Se a Vivo começar a marcar bobeira, compra a TIM. Então você tem um espelho. No saneamento a água tem que ser desse e desse. Então ele tem que ser regulado. Né? Então é um setor que ela não se presta muito ao mercado, não é que nem vender laranja. Tem gente que fala assim, a água é um commodity. Tem gente que fala isso, é um commodity. O cara da Nestlé fala, é um commodity. É nada, não é que nem laranja. Tá certo? Tem gente pobre que não consegue pagar, tem gente rica que consegue pagar e não está nem aí. Eu faço minha cara. Você fala assim, não tem? A tarifa, sim. Quem cobra até 10 é uma tarifa. Até de 10 a 20 é outra, de 20 a 30 é outra, acima de 50 é uma só. Para quem é rico, isso é nada. Ele faz a piscina. Entendeu? É mais caro, mas mesmo assim não inibe o consumo, porque rico é muito rico, pobre é muito pobre. Então, mesmo sendo mais barato, eles não conseguem pagar. Então, são todas essas questões que refletem diretamente no serviço de saneamento. Né? E por isso que talvez a gente explique porque nós estamos nessa situação precária, né? Muito diferente de energia, de outros setores. Né? Mas, enfim. Bom, acho que passa, né? Acho que inevitavelmente passa pela situação da implantação das agências municipais reguladoras, né? Aqui no caso é a Arcesp, mas em cada município ter... Não, é específico, né? Como? Essa daí, na conta. Então, assim, você ter essa... E nessa agência reguladora, a sociedade tem um papel, né? A sociedade organizada tem um papel importante, não é? E que vai cobrar das concessionárias, não é? Exatamente o que foi, de repente, colocado lá no Plano Municipal de Saneamento. Então, a gente, às vezes, começa a ver... não se participa, quando você vai apresentar na Câmara Municipal o Plano Municipal de Saneamento, assim mesmo como plano diretor, você não vê, às vezes, muita participação pública disso, das discussões técnicas que tem. Não é? Mas isso é fundamental, e se a gente quer fazer uma cobrança, não é? Ou até mesmo uma fiscalização, ou até entender o porquê essas cobranças devem ser de determinada maneira, passa pela agência reguladora. Agora...
O Adriano comentou da experiência. O que dói, às vezes, é a gente ver em momentos solicitando para a gente, olha, economizem água, não gastem porque está nessa crise. Alguém já viu, numa estação convencional de tratamento de água, como que é feito a limpeza? A gente já começa até a pergunta assim, vocês sabiam que a estação de tratamento de água produz resíduo? Não é? Então, aí já começa assim, aí você vai ver como que limpa um decantador. Então você tem um tanque enorme, não vou dizer que em todas as estações são assim, mas eu talvez acho que não estaria muito errado se eu dissesse que a maioria é assim. Você abre uma comporta, esgota aquele tanque que vai toda aquela água embora, aí você faz o quê? Você pega uma mangueira de alta pressão e fica por umas 2 horas passando, varrendo o fundo do tanque, ao mesmo tempo em que você está cobrando para que não faça esse desperdício. Então, assim, o que precisaria? Precisa repensar essa forma de tratamento, de reaproveitamento de água, de lavagem de filtro, a forma de retirada de lodo do decantador, que são formas que dá para a gente o quê? Cobrar através de uma agência reguladora. Se a gente começa a entender esse processo, entender como funciona, a gente acho que tem condição de cobrar mais e cobrar melhor esse tipo de situação. Né? Eu só queria colocar uma coisa aqui também. Essa água é da Odebrecht aqui, da antiga Águas de Limeira. Tá? Ela está até aqui na embalagem, então vocês estão tomando água de torneira. Tá? Então essa é a questão, sabe? Nós temos legislação, nós temos padrão, nós temos condição de exigir qualidade. Basta a gente entender um pouquinho do mecanismo. É lógico que às vezes é dificultado para a gente poder fazer isso. Mas até nós aqui da universidade somos constantemente cobrados, até vocês viram até pelas apresentações dos nossos alunos, onde é uma preocupação até inerente de querer resolver problemas básicos, né? Porque é tão engraçado, né? Você vê o Brasil é cheio de contrastes, né? Você precisando remover nutrientes para poder literalmente criar uma segurança sanitária para a água poder ser tratada, mas ao mesmo tempo você tem lugar onde a pessoa não sabe o que fazer com esgoto, então tem que criar uma condição de uma tecnologia mais simplificada. Fica até difícil você falar para alguém que vem de fora, né? Como que aqui no Brasil ainda, né, não tem esgoto, todo esgoto não é coletado, né? A primeira vez que eu escutei sabe aquela coisa que marca você? É uma coisa muito simples, a fala dele foi muito simples, ele é até engenheiro da Sabesp aqui da nossa região, Maurício. E ele foi numa dessas visitas técnicas para o Japão, em que ele foi avaliar a tecnologia. Aí foram perguntar do Brasil para ele, né? Tal. Quando ele falou da atual situação naquela época, e não mudou nada para agora, eles não conseguiam imaginar não coletar e tratar todo esgoto. Eles não conseguiam imaginar um negócio desse, porque a preocupação para eles era ruptores endócrinos, né? Quer dizer, coisas de primeiro mundo, quer dizer, tratamento terciário de alto nível, né? Quer dizer, está preocupado com fármacos, né? Aí você vai falar, bom, a gente faz o quê? Temos que fazer o que pode, mas esse que pode é você realmente ter o cuidado da universidade agora ter esse papel. Nós temos que preparar pessoas para poder atuar nas mais diversas situações. Isso o meu orientador de mestrado sempre falava. Ele dizia assim, olha, você vai fazer o teu mestrado com essa técnica, você vai ser bom nessa técnica, você pode até adorar ela por resto da sua vida, mas não faça dessa técnica aqui aquela que vai resolver o problema do mundo. Senão você vai ser um engenheiro que ninguém vai aguentar mais se escutar, falar de você. Você fala assim a mesma coisa, né? Então, cada situação é uma situação, né? Problema de saneamento básico de local onde você tem pequenas comunidades isoladas, é aquela situação que às vezes pode durar anos resolvendo o problema e o problema é se equilibrar porque a população sabe resolver o seu problema. Agora, numa cidade onde você não tem na prefeitura um engenheiro que saiba nem avaliar o problema, você tem que dar assessoria para ele, a população não vai resolver sozinha. Então, esse é um questionamento grande que às vezes nós, as universidades, como a gente vai poder colaborar com essa situação?
dando assessoria técnica para eles fazer o projeto, aí eles vêm e pedem, dá para o senhor fazer de graça para a gente? A gente fala, como assim fazer de graça? O que é de graça para ele? É vender tudo, e aí ele põe a chancela universidade lá, dizendo que a universidade resolveu o problema dele. Só que tudo bem, o nosso salário é pago pelos impostos. Nós podemos dar essa assessoria técnica, só que o que mais decepciona, ou que nos decepciona, é que a hora que você consegue fazer esse projeto, até de uma certa forma, quase de graça, ele chega em gaveta e diz, agora vamos fazer de outro jeito, porque aqui o prefeito mudou e a gente tem que fazer de outra forma. Né? Então, isso desanima um pouquinho a universidade, sabe? Porque não é levado a sério algumas atitudes, sabe? E foi me questionado uma vez, o que a universidade até hoje colaborou para a melhoria do saneamento básico no Brasil? Eu demorei mais do que isso para responder, sabe? Eu fiquei pensando, sabe aquela coisa que você pensa assim, nossa, por que eu vim a este mundo? Por que eu existo? Né? Questionamento de vida, né? Que depois dos 15 anos você acha que não vai ter mais, mas você tem. Né? Aí eu parei, pensei, resolvi, falei, bom, a minha parte eu tenho que fazer. Só que ela é barrada pela atitude política. Só que quem elege os políticos, aí entra aquela discussão, né, conceitual. Né? Não é o Divino Espírito Santo, somos nós. Né? Então, aí é uma questão que vai ao longo do tempo. Porém, a gente tem essa questão agora aqui no Comitê de Bacias, que dá a situação para a comunidade poder participar. E essa atividade é uma coisa a longo prazo, só que ela é muito importante. Tá? Essa questão é uma questão muitamente conceitual, mas ela precisa ser feita. Tá? Cada vez mais. Sabe qual é a maior dificuldade para nós aqui, como universidade, agora puxando um pouquinho para o nosso lado? É fazer o nosso aluno querer ir para a área ambiental, ou a área de engenharia sanitária. Sabe por que ele não vai para a área de engenharia sanitária? É a mesma coisa perguntar para o médico por que ele não vai ser clínico geral. Qual clínico geral que ganha dinheiro sozinho? Qual engenheiro sanitarista que consegue ter um escritório de projeto, que ele consegue vender, né, para um rico lá uma casa de 500 metros quadrados? Não dá. Só que precisa ter pessoas capacitadas, sabe? A hora que você vê um técnico falando, eu trabalho numa estação que trata esgoto aeróbico, aí eu falo pela minha, esquece, vai lá estudar um pouquinho, aí você volta a conversar. Entendeu? Então, às vezes a gente precisa ter isso, sabe? Cabe a nós a formar cada vez melhor. E essa atitude que está tendo aqui é para abrir um pouquinho a cabeça de todo mundo e a gente conhecer um pouquinho do que o outro faz. Tá? É isso que é o mais importante. Eu não posso ficar sabendo só do que eu sei, conhecer sobre o meu trabalho, é do trabalho dos outros colegas. Até para chegar ao seguinte, Eric, olha, eu acho super legal o que você está falando, eu não concordo com o que você está fazendo. Porque o seu modelo... Né? Não vai muito da linha que eu acredito. Aí você vai lá, vamos ver essa parte de estratificação tal. É assim a academia, é você questionar de forma adequada o que o colega faz e conhecer o que ele faz. Tá? Mas a gente precisa ter essa consciência, sabe? Contribuir. Tá? A gente é meio padre, sabe? Que é aquele que um dia acordou quer ajudar os outros, mas também tem que ser um pouquinho também consciente, sabe? Tem que exigir dos outros. Eu acho que a companhia de saneamento, hoje, ela é a nossa cara. Ela é a nossa cara. Né? A Sanasa aqui fez uma coisa assim, né, que deixou muita gente triste, né? Pediu para todo mundo economizar água, economizou tanta água que ficaram sem receita. Agora vão aumentar para compensar. O presidente da Sanasa veio a público e disse isso. Temos que cobrar mais porque vocês economizaram muito. Ele falou assim, com essas palavras. Juro, ele falou com essas palavras. Você vai falar que ele está errado? Tarifa, ele não está errado em termos de companhia, porque precisa ter lucro. Porém, faltou um pouco de bom senso. Quem agora vai economizar água? Eu não vou mais economizar água por causa de uma pessoa pedir para mim. Eu vou ser consciente que eu não devo desperdiçar. Tá? Mas, né? Isso eu escutei de alguém que trabalha com coleta seletiva de lixo, que a coisa que mais decepciona alguém que faz coleta seletiva é o caminhão quando passa na rua, pega o seu saco de coleta seletiva e joga junto com o lixo orgânico.
Mas você fala, para que eu trabalhei, né? Juro, uma vez eu fui no shopping Dom Pedro, você vai lá, né? Tem 4 compartimentos. Aí vem a moça e pega, joga tudo no mesmo saco. Fala, nunca mais, cara, nunca mais. Né? Américo, na sua fala você comentou... Estou aqui. Na sua fala você comentou que teve um trabalho de 10 anos ou mais, acho que na Austrália, com relação à conscientização do reuso da água. Eu queria saber se você sabe mais como foi realizado esse trabalho, se foi trabalho nas escolas ou foram políticas públicas no país, e se talvez isso seria aplicável aqui no Brasil. Eu estava falando, acho que era de Singapura, né? Singapura, Mas teve outros que fizeram a mesma coisa. Existe um negócio que chama percepção sobre o reuso. Existe um pessoal que estuda só isso, na Organização Mundial de Saúde. Chama percepção. A gente trouxe um cara que era da Organização Mundial de Saúde para fazer uma palestra. A gente fez um evento, uns 5 anos atrás. É uma coisa itinerante no Brasil. As universidades que a gente fez junto com a Exalc, com o pessoal da Poli também, mas era o Brasil inteiro. A gente fez um evento que foi da FAO, lá na Universidade de São Paulo, e a gente chamou vários especialistas de fora para falar sobre diversos tipos de reuso, e um deles, porque o pessoal que vai muito para fora, sempre tem uma pessoa de percepção, trabalhar a questão da percepção. E veio uma pessoa que falou especificamente sobre isso. Falou que qualquer programa de reuso, para você fazer uma política pública e sair, você tem que trabalhar a percepção da população em reuso, né? Então, lá eles têm um trabalho, desde como o termo que você usa, eles não usam reuso, por exemplo. Eles usam new water, até coisas minúsculas, e é uma forma de eles... E é uma coisa que é pouco de engenharia, é muito de marketing, de propaganda, de percepção, de saber o que é a população, por que ela tem preconceito, né? Então, tem pessoas que trabalham com isso lá. E é impressionante que eu acho que a diferença daqui e lá é que aquilo que eu falei também quando eu estava apresentando. Aqui a gente é muito... a gente trabalha muito assim, engenharia com engenheiro, arquiteto com arquiteto. É pouco. A interdisciplinaridade é muito pequena, e lá eles trabalham muito a interdisciplinaridade. Então, esse pessoal trabalha junto com os engenheiros para fazer um programa conjuntos, né? Então, lá eles têm essa política de percepção, anda conjunto com o programa de reuso. Nós não. Nós pegamos lá o pessoal da Unicamp, engenheiro aqui, os especialistas, que falam uma língua que ninguém entende. Pessoal, a gente está falando aqui, parece que nós nos entendemos porque é tudo especialista aqui. Mas se tiver uma pessoa de fora aqui que não é daí, não entendeu nada. Não entende nada do que a gente fala. Eu falo porque eu falo com jornalista. Vem um jornalista lá, eu falo, papai, eu explico, acho que ficou muito claro. Ele escreve tudo diferente. E daí eu falo, aí todo mundo fica puto da vida. Esse cara não entende nada. Você que falou errado, você que usou uma palavra achando que o intelectual não estava entendendo, ele não faz por maldade, ele não entendeu nada que você falou. Né? Jusante, montante, essas coisas para ele, não sabe o que é isso, sabe? Eu estou só dando um exemplo, mas assim, nós temos uma dificuldade em tentar conviver com outras pessoas, sabe? A gente fala para nós mesmos, né? Eu participo muito de debate, a gente fala assim, estou cansado de falar, todo mundo já ouviu minha palestra 10 vezes, eu já ouvi palestra das pessoas 10 vezes, parece que a gente está falando a mesma coisa para nós mesmos, tá certo? Aqui nós estamos concordando em quase tudo, né? E a gente está falando isso há mais de 20 anos. A gente não está trazendo outros atores aqui, sabe? Que é o caso, por exemplo, do pessoal de percepção. E a gente precisa trabalhar isso, vai precisar trabalhar isso. Eu vou te falar mais uma coisa, eu te falo assim, a crise hídrica, essa seca, a gente vai precisar acelerar muito isso. São Paulo vai ter que crescer para 5% rapidamente para reuso, se a gente quiser sobreviver, tá certo? Essa que é a verdade. Então, a gente vai ter que, ainda fomos atropelados por esse processo, né? Então, a gente vai ter que fazer isso rapidamente. E, ao mesmo tempo que a gente... Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer reuso potável e indireto. Quando se falou de legislação, alguém citou a resolução 54 aqui, não sei quem foi. Foi a primeira resolução. Eu participei dessa reunião.
10 anos atrás. A gente ficou 3 anos respondendo. Depois de 3 anos, a gente fez uma resolução federal vaga, super vaga. Até hoje, nós não conseguimos fazer a resolução de mais nenhum para reuso agrícola, porque ela deu as modalidades de reuso. Eu preciso ter parâmetros máximos, limites. Não tem uma legislação federal. Em São Paulo, nós estamos há 10 anos discutindo. Agora nós conseguimos, vai sair agora, a primeira, nós conseguimos sentar, né, com a CETESB, que a gente estava fazendo isso há 10 anos, e não conseguimos sair disso. Agora nós sentamos, conseguimos fazer. Daí eu vou te falar por quê. Porque eu sou do saneamento, conheço bem esse pessoal da CETESB, a secretária adjunta é uma professora da USP, então ela sentou e ficou discutindo resolução, junto com o pessoal, os técnicos, os especialistas da CETESB. Mas quando é que a gente vai ter isso? Uma especialista acadêmica na secretaria. Então, nós estamos absolutamente postergando decisões. A gente vai fazer reuso produtivo indireto, sem norma, sem limite, sem percepção. É muito difícil isso. A gente, eu vou falar assim, a gente está falando muita coisa, mas não quero deixar vocês também, porque a gente é mais velho, aqui a gente fica meio chateado, mas não quero passar um clima para vocês de desânimo, porque vocês estão começando, não é? Eu só estou falando assim para incentivar vocês a fazer essas coisas, né? A tentar mudar um pouco a forma de se fazer. Se você não invadir, a gente vai daqui 15 anos, a gente vai ficar assim. A gente não pode ficar falando de só nós aqui. A gente tem que trazer outras coisas para discutir, porque esses programas são maiores. Eu vi vocês hoje de manhã, eu achei legal, sabe? Vocês estão aí trabalhando, sabe? Em tecnologias, tal, não sei o quê, mas isso aí tem que saltar. Saneamento rural em São Paulo é o que não existe. Vocês estavam falando aqui, a primeira... Não tem. Ninguém faz nada fossa, não tem. A maioria da população de São Paulo não tem nada de fossa séptica. Você fala assim, o Ceará está anos-luz na frente da gente. Minas Gerais está anos-luz na frente da gente. Porque a gente se esqueceu a área rural. As companhias de saneamento falam, não, meu negócio é só no e ninguém. Então, eu ouvi muita gente falando de área rural aqui, que a primeira palestra foi uma menina falando sobre área rural. Foi você ou quem que foi? Foi uma menina aqui. É o que não existe. A gente está desenvolvendo tecnologia, fazendo trabalhos ótimos na universidade, não sei o quê, aí não consegue ter um programa de saneamento rural, que, aliás, é um outro programa que a gente está tentando refazer dentro da política, reestruturar dentro da secretaria. Nós precisamos ter saneamento rural. Para isso, nós precisamos fazer fossa, mas a gente não pode fazer fossa e depois deixar a fossa parada lá. Todo mundo faz fossa. Você já viu algum caminhão fossa indo para tirar lodo de fossa no meio rural? Ninguém viu. Não vai. Então, o que acontece? Depois de um ano, começa a ir lá, entope o sumidouro, e está tudo... É assim que está. A situação de saneamento rural no Brasil é assim. Lá no Nordeste, por exemplo, eles fizeram um monte de dessalinizadores. Isso a gente estava discutindo 2 dias atrás. Gastaram fortunas com dessalinizadoras. Todas estão quebradas. Nenhuma está funcionando. Daí, sabe o que assim? Agora chamaram a companhia de saneamento lá, que é a Sabesp lá do Pernambuco, falou, assume isso aí. Pô, mas quem vai me pagar? Não, a gente não pensou nisso. Né? Ela falou, então não vou fazer isso, porque eu vou ter... São essas políticas que a gente faz. A gente instala, não sabe quem opera. Aqui em São Paulo a gente está fazendo... E eu não estou falando. Até o setor público. Estamos botando fossa, estamos botando poço artesiano, depois a gente deixa lá, a Sabesp não opera, ninguém opera, daí quebra o poço artesiano, ninguém vai lá. Então é assim que eu acho que a gente tem que pensar um pouco melhor isso aí, sabe? E eu acho que é vocês que vão pensar isso aí, né? É a nova geração que vai chegar e que vai ter que fazer de uma forma diferente do que a nossa geração fez. Não é verdade, professor? Porque a gente vai ter que abrir, o saneamento é muito mais amplo, ele é multidisciplinar, é biologia, química, é muito mais coisa do que a gente está falando aqui. Né? Os programas são muito maiores, depende de muito mais coisas, mais profissionais, pensar em outras coisas mais amplas. Né? Eu não estou desmerecendo os especialistas, é claro, mas daqui a pouco você só tem que passar essas informações para outra e conviver em programas que são conjuntos. Boa tarde.
Hoje a gente falou bastante sobre a crise hídrica, desperdício. Só que uma coisa que eu sinto muita falta é falar sobre práticas conservacionistas do solo. Porque, ao meu ver, o solo é o principal componente do ciclo hidrológico. E se falta água, se está tendo problema, eu acredito que o município, o Estado, no geral, tem que ter mais precaução em relação à impermeabilização, em relação à qualidade do solo do nosso Estado. Porque, como você mesmo disse, o Estado ele é um grande produtor agrícola, principalmente de cana. E faz a impermeabilização, tem a compactação desse solo, causa muitas vezes a impermeabilização, e assim como nos grandes centros industriais, nos grandes polos aqui de São Paulo. Então, eu queria saber se tem algum projeto, algum pensamento a respeito disso. Tem. Então, não só na nossa secretaria, principalmente na Secretaria do Meio Ambiente, tem Pronascentes, tem vários. O que a gente está... Existem vários programas, isso aí é fundamental, você tem toda a razão, não tem mais nada que adicionar ao que você falou. Mas o que às vezes a gente percebe é que esse programa precisa estruturar melhor com o conhecimento técnico-científico, né? A gente tem falado assim, plantar, reflorestar, não sei o quê, mas existem lugares que você plantar floresta, ao invés de aumentar a água, diminuir. Né? Isso aí não estou eu que estou falando, não sou especialista nisso, mas a Universidade de Colorado, tal, aqui também, o professor Tucci, lá do Rio Grande do Sul, não é um sinônimo. Ninguém está falando que não tem que plantar floresta, mas assim, o fato de plantar floresta não garante necessariamente que aumente a água. Né? E não é plantar floresta de qualquer forma. Então, hoje o que nós estamos discutindo é ver aonde que realmente que a gente precisa centralizar o plantio de reconstituição da mata, onde que não, aonde que a gente precisa atuar e como que a gente deve atuar. Essa questão que você colocou é fundamental, mas hoje eu acho que os programas que existem estão precisando estruturar melhor as ações. A gente tem discutido bastante, estamos discutindo com a Secretaria do Meio Ambiente, para a gente tentar definir mais ou menos como que cada programa tem que ser feito. Não adianta a gente ficar plantando muda aleatoriamente em cima aí, em lugares, né, tem que ver declividade, onde que tem que ficar, onde que não tem. Isso aí eu acho que precisa aprimorar um pouco os programas que a gente está... Mas existem vários programas nesse sentido. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Bom, então agradeço. A gente dorme aqui, né? Já deu, já. Né? Agradeço, então, a participação, o Américo, dos professores. Agradeço a todos também por terem ficado. E gostaríamos de entregar, então, um certificado e umas lembrancinhas. O certificado do Adriano e do Edson vem depois. O seu vem depois. O seu certificado vem depois. Vai na sua vez. Bom, aumentaram as chances, então, de ganhar alguns livros. Talvez o número demore a sair, porque tem pouca gente. Mas temos 2 livros, então. O lodo de fossa séptica e tanque séptico e o esgoto sanitário. O primeiro vai ser o de lodo. Começando pelo número... de novo. 84. Ninguém pegou. 34. Está voltando, não.
72, 3, 82. Já não tem pouco desse livro, né? Falta outro. Não, sim. Oi? Não, não pode. Você não vai querer? Se você não quiser, e agora o livro do esgoto sanitário. 52, 44, 86. Livrão, hein? Obrigada a todos. Quem participar do curso de Excel amanhã será na sala 12 de informática no 3º andar. Os que não forem participar e forem na sexta-feira, nos vemos sexta-feira, então. Quem for participar amanhã, traga o documento com foto para e quem não tiver acesso aos computadores, trazer um documento com foto para retirar a senha. Tchau, boa noite.